O mês de fevereiro é marcado pelo Dia Mundial do Câncer. Hoje, 15 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e também de adolescentes. São datas importantes para promover a conscientização. Uma estimativa da União Internacional para o Controle do Câncer, que é a maior e mais antiga organização internacional dedicada ao controle da doença, prevê que, caso não sejam tomadas medidas urgentes para aumentar a conscientização sobre o câncer e desenvolver estratégias práticas para lidar com a doença, em 2025 deverão ocorrer 6 milhões de mortes prematuras de câncer. Para refletir sobre esse quadro e sobre ações que possam fortalecer avanços na prevenção e no tratamento da doença, eu recebo o médico oncologista, Dr. Hugo Oliveira. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Olá, boa tarde. Obrigado por estar me convidando por esse tema que já se tornou uma epidemia mundial e de tanta relevância, a qual nós precisamos sim levar consciência à população e criar uma forma humana de acabar contribuindo, amenizando essa dor de tantas famílias. E o senhor que tem essa visão muito humana, muito próxima, né? Porque doutor Hugo já esteve aqui no programa, mas é importante relembrar, de repente, você que não acompanhou a entrevista, o doutor que é médico oncologista de crianças, assim, pediátrico, já teve câncer, né? Na época da adolescência. E aí eu gostaria de ouvir do senhor de que forma isso influenciou na sua decisão profissional, no seu propósito de vida. Eu digo que na nossa própria história nós temos que ter coragem de voltar em algumas páginas que nós talvez nem gostaríamos de ter vivido, mas através dessa situação que foi o diagnóstico que chegou aos meus 14 anos, me trouxe o privilégio de descobrir o meu propósito de vida, de ser um agente de transformação na área da saúde, para poder justamente estender a mão e condicionar mais vida para cada ser humano. E dessa forma, todas as minhas ações, com certeza, sim, têm relação com o meu momento anterior do diagnóstico, que trouxe um impacto emocional, uma reestruturação familiar, e hoje, sim, faz o grande sentido de ser o meu propósito de vida. Por isso, quando o doutor fala em prevenção, em ações para minimizar, não é uma retórica, né, doutor? Não. É algo que vai além do seu atendimento clínico, então. Exato, eu digo que nós, estando na pele e sabendo como é o lado paciente, também como é o lado médico e também a estrutura toda que nós precisamos para cuidar de uma criança, de um jovem, de um adulto com um diagnóstico tão severo que ameaça literalmente a sua vida, porque muitos de nós na juventude pensamos que a vida é finita, mas já ouvimos por diversas vezes que a vida é um sopro. Como eu pensava na minha adolescência, na minha idade de 14 anos, que isso seria tão longe a história da morte, mas parece que ela se aproximou, chegou tão perto, que em 3 meses talvez seria o desfecho da minha vida, ou cura, ou então a morte. E aprendendo a respeitar esse ciclo e focando na vida, nós temos sim muito a fazer além do diagnóstico. Olhar para o ser humano e entender que ele precisa das condições adequadas de tratamento para que permita, sim, histórias como a minha ser histórias comuns. E nós vemos que é discrepante os dados da atualidade, que hoje nós temos uma criança morrendo de câncer a cada 3 minutos no mundo. E eu vou repetir porque talvez vai sensibilizar. Nós temos uma criança morrendo de câncer a cada 3 minutos no mundo. Uma doença que é rara, ainda gera sim um grande impacto. A taxa de cura hoje é também discrepante, que é de 20% a 80%. Se nós falarmos então de 10 crianças, então dependendo do lugar que ela tem acesso a cuidado de alta qualidade e excelência, ela tem 80% de chance de curar essa doença. Agora, doutor, se você fala para um adulto, né, não pode fumar, evitar bebida, enfim, dar as orientações já é difícil. Agora, como explicar, como entender uma criança ou prevenir que uma criança tenha câncer? Hoje nós entendemos que até é legal essa pergunta porque desmistifica muita carga que se tem sobre a genética. As pessoas falam, poxa, então criança tem câncer por conta da genética? Não, em torno de 5 a 10% das crianças que têm o componente genético também interferindo. E a resposta é multifatorial, não se tem uma causa muito específica. Mas todos nós, seres humanos, eu falo, não precisamos focar em evitar uma doença. Podemos focar em ter qualidade de vida e bem-estar na vida,
com sono adequado, com alimentação saudável, com atividade física e cuidando da nossa saúde emocional, então saúde mental, que é isso que vai nos condicionar o modo de viver. Não é sobre um rótulo de uma doença que me qualifica sobre como eu devo então enfrentar qualquer processo. Então olhar para o ser humano é retirar o seu rótulo, cuidar e tratar a doença de forma adequada e entregar para cada ser humano um cuidado especial que possa, assim, ele se sentir amado durante todo esse processo que é complexo e dolorido. Doutor, nós sabemos que o nosso programa tem um alcance muito grande e muitas clínicas, hospitais acompanham também a nossa programação. Imagino que nesse momento, do outro lado, seja no hospital, até mesmo em casa, tenhamos pacientes oncológicos e familiares também acompanhando o programa. E aí eu ouvi de um médico que é necessário, então, pensar de uma forma... não apenas o tratamento, não apenas a doença em si, mas o sistema como um todo, né? A alimentação dessa criança, o apoio emocional, enfim, tudo que cerca o tratamento. Como diminuir esse sofrimento do diagnóstico? Porque eu acho que se temos acesso ao tratamento, se temos acesso a uma rede de apoio, mas o mais desafiador é o diagnóstico, é o que mais impacta em todo mundo. Esse peso cultural que diz que quem tem câncer já se tem uma sentença de morte, nós podemos mudar essa história com a nossa parcela de responsabilidade. Porque sim, nós temos 80% de chance de cura se estivermos tratando no momento adequado com as medicações e também com os protocolos mais especializados e também olhando para a equipe especializada. Então, montar uma retaguarda, um amparo para que mais pessoas tenham acesso a isso, porque para se tornar um desafio ao invés de um fardo, eu preciso ter acesso à qualidade da assistência. Porque o que modificou durante esses anos da questão do tratamento do câncer? A parte genética, o entendimento avançou, novas medicações foram lançadas também, mas se elas ficarem somente na vitrine, para quem não tem acesso é uma dor, é um sofrimento, é uma angústia. Então, nós temos que ter a nossa parcela de responsabilidade, de investimento realmente econômico, para que nós possamos viabilizar, que eu falo que a maior parte da inovação hoje não é criar coisas novas, é dar mais acesso a quem hoje não tem. Para que nós possamos, sim, mudar o cenário de quem fica na fila aguardando e tem um desfecho negativo e muitas famílias silenciadas com a dor do óbito da criança que morreu em casa, nós podemos, sim, transformar para que sim tenha a vida e a cura existente através do cuidado do jeito que cada ser humano precisa. Bem, destacando e relembrando que hoje é Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Doutor, e o Instituto Oliveira também tem esse foco nas famílias e nos pacientes oncológicos pediátricos? Isso. Pensando mesmo na minha própria história aos 14 anos, eu entendo que aquilo que é responsabilidade hospitalar, que sim, um atendimento de qualidade, especializado e também realmente ao paciente, também deve ser estendido para o seu núcleo familiar. Onde tem uma criança, um jovem adoecido, essa família, esse núcleo familiar adoece. E percebemos que dentro dessa doença que é tão complexa, muitas vulnerabilidades familiares acabam acontecendo nesse período. Seja traição, divórcio, abuso físico, químico, sexual, psicológico, das diversas formas, porque ninguém deseja somente a cura da doença. Todos nós queremos ter uma família feliz e saudável enquanto nós temos a própria vida. Então, não é somente devolver a criança sem o seu próprio diagnóstico de base que foi estabelecer o vínculo. É quais as condições que ela tem para continuar essa vida após esse impacto que é realmente tão agressivo. E dessa forma, então, surgiu o Instituto Oliveira para contribuir já com as instituições existentes que fazem o seu trabalho, que hoje nós acolhemos as crianças e os jovens que são de outras instituições hospitalares. Nós temos o projeto de, sim, fazer o cuidado com a parte biológica, que é restaurar tudo que for complementar da doença, com apoio com nutricionista, com psicólogo, com enfermeiro, com fono. Também olhando, então, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para quem compõe esse núcleo, estendendo os cuidados para que, sim, durante esse processo, nós possamos dar suporte, que uma família com suporte suporta tudo. Então, esse é o trabalho fantástico que o Instituto
Oliveira vem realizando nesse período e trazendo tanta diferença às famílias que fazem parte. E ressalto que todos os atendimentos são gratuitos e, por isso, o envolvimento da sociedade para contribuir é essencial. Perdão, desculpa interrompê-lo, eu ia dizer justamente, esse envolvimento ele está se refletindo no apoio que o Instituto está recebendo. Ano passado teve a Laçada do Bem, infelizmente no final de semana choveu, de qualquer modo o doutor contava, que acompanhou, mais de 5.000 pessoas participaram, e aí eu gostaria de que o senhor compartilhasse também como está, onde está a sede do Instituto, o que falta para ampliar ainda mais? Hoje o Instituto Oliveira, então, ele está sediado dentro do Campus Parque Unisociesc, na unidade do Boa Vista, bem à frente da Tupi, no terminal do Boa Vista. Nós temos o Bloco J, todo ele é do Instituto Oliveira, que tem um projeto para estruturar uma policlínica, para que amplie o atendimento e crie esse ambiente de convivência para essas famílias terem o suporte e compartilhar suas experiências e realmente não ter realmente aquela questão que é do isolamento, mas um grupo participante e pertencente que faça um crescimento e desenvolvimento e, claro, a família e a base para ela. E junto disso, então, da Policlínica tem o projeto de ampliar para presentear o estado de Santa Catarina com um hospital oncológico infantil que até o momento hoje não podíamos dizer que não tem, mas que está em construção, que justamente isso muda a realidade onde nós teremos então o suporte para poder fazer isolado o atendimento específico do câncer infanto-juvenil. Até está aparecendo na sua tela para você seguir o @ então do Instituto Oliveira, porque esse sonho tem um preço, né? E é um preço alto e precisa do recurso. Ah, mas eu tenho pouco. O pouco que você pode colaborar vai ser muito importante, porque o doutor explicava, são custos altos, né, doutor? E quando você fala em 45, 47 famílias mês, é famílias, é multiplicar esses 45 aí por no mínimo 3, 4, né? Isso, eu digo que os custos que se tem é o custo para poder gerar mais vida. E quando nós estamos investindo nessas vidas, nós estamos realmente permitindo que essas famílias possam contribuir com a sociedade das mais diversas formas, ao invés de se encolherem com um trauma de uma doença. Porque a vida não é simplesmente estar respirando relativamente, mas é o que nós conseguimos executar de benefício à humanidade. Então, que essa vida seja vibrante, intensa, ao ponto de nos presentear com a felicidade de realizar o nosso próprio propósito. E que cada família que chegue até lá, nós trabalhamos com um planejamento. Eu digo que é mais fácil dar o peixe do que ensinar a pescar. Mas desenvolver o ser humano é o que nós fazemos com um cuidado específico na dor de cada ser humano. Ou seja, uma mãe, uma família que não tenha um trabalho, vamos ver então qual a capacidade que ela tem para ser desenvolvida, para ser inserida no mercado de trabalho. As relações entre pai e filho, ou então entre casal, pode ser melhor? Podemos então tirar esse ambiente disfuncional para colocar mais saúde, para que seja mais harmônico, ao invés de tensionado, seja leve, natural, espontâneo e cheio de sorrisos? Eu afirmo que é possível transformar dor em alívio, tristezas em sorrisos e principalmente um mundo melhor. E essas palavras têm muita verdade, porque são palavras de quem vivenciou isso. E assim, muitas dores a gente lamenta passar. Por que eu estou passando por isso? A gente busca uma explicação, se culpa. E aí depois é possível ressignificar, tornar isso como um sonho, que é para o doutor ter esse instituto, essa policlínica. E doutor, quando a gente conhece um paciente, especialmente uma criança, adolescente, a gente vê que aquela chaminha, ela fica realmente, né? Assim, ela precisa ser soprada para que aquela vida realmente pulse nela. E isso, você não precisa, às vezes, passar por isso para perceber, para ter a sensibilidade de ver isso no outro também. Exato, é dessa forma que nós vamos construindo um mundo melhor. Eu digo que ao invés de ficarmos reclamando da questão da mortalidade, percebendo que vai aumentar, ou nós seremos um paciente oncológico, algum dos nossos familiares, frente às tendências já documentadas do futuro para 2025, para 2030, que veremos então um caos, nós podemos fazer o quê? Construir amparo para que essas famílias possam ser assistidas com qualidade, para que não tenha sofrimento emocional, necessidades em filas e sim, crianças e adolescentes morrendo sabendo que é possível
ter a cura. Perfeito. Então, eu acho que a grande mudança do mundo começa com a nossa atitude de estender a mão a quem necessita, do que simplesmente olhar e realmente notificar que a pessoa está precisando de ajuda. É só lamentar, né? Dizer, que fico triste, lamento por você. Então, vamos fazer a diferença, seguir @Instituto Oliveira SC e também contribuir, apoiar essa causa tão nobre aqui em Joinville. Doutor, muito obrigada. Seja mais uma vez bem-vindo ao Ver Mais. Muito obrigado. E seja sempre bem-vindo ao Ver Mais.